Oi, gente. O Bolsonaro agora está querendo se afastar do Roberto Jefferson depois do crime que esse cometeu. Mas o Roberto Jefferson e o Bolsonaro são amigos há mais de 2 décadas. E sim, o Eduardo Bolsonaro foi funcionário fantasma quando tinha 18 anos de idade do Roberto Jefferson. Amando de quem? Amando do Jair Bolsonaro. As evidências para isso são absolutamente abundantes. Eu quero destacar aqui com vocês, né? Só lembrar a minha solidariedade aos policiais, né, que foram atingidos pelo Roberto Jefferson, né, tá com um estilhaço aí no quadril e no crânio, né, e muita gente quis minimizar o que ele fez, mas a gente aqui não entra nessa vibe, não, de minimizar. Vale a pena lembrar que Roberto Jefferson convidou Bolsonaro a integrar no PTB. O lastro desse convite não era apenas político, mas pessoal. Eles são muito amigos, né? E o Eduardo Bolsonaro, terceiro filho de Jair, estava empregado no gabinete da liderança do PTB na Câmara dos Deputados, apesar de nunca ter comparecido a Brasília. O Eduardo estava cursando direito no Rio de Janeiro, enquanto ele deveria estar trabalhando no PTB em Brasília. Ele estava trabalhando? Não, o Eduardo nem lembra disso. Ele era um funcionário fantasma, ganhando dinheiro por causa disso. Aí tem alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, a Fátima Bernardes questiona o tratamento recebido por Roberto Jefferson, né? E o que aconteceria com outro brasileiro? A colocação da Fátima é interessante, porque se você parar para pensar, vocês acham que aconteceria o quê se uma pessoa mais pobre, não aliada do Bolsonaro, ou um outro brasileiro que não tivesse contatos do Roberto Jefferson, fizesse o que o Roberto Jefferson fez? O que é que vocês acham que teria acontecido com essa pessoa? Eu acho que essa pessoa não teria saído viva daquela residência, né? Mas o Roberto Jefferson, né, aliado do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro, tem um tratamento bem diferente. O Globo traz a informação que o Roberto Jefferson foi financiado por fabricante de armas. A Forja Taurus foi a maior doadora nas últimas campanhas do ex-deputado, ou seja, ele tem um interesse financeiro para defender o armamento da população. E mais do que isso, o Roberto Jefferson ele é a própria materialização daquele discurso do Bolsonaro que nós temos que nos armar para nos defender do Estado. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se armou para defender do Estado. Só que tem muitas coisas estranhas. Por exemplo, se ele estava em prisão domiciliar, o que ele estava fazendo com aquela quantidade absurda de armas? É permitido para uma pessoa em prisão domiciliar que tenha acesso a um arsenal? Muito estranho isso. Isso daí tem que ser averiguado, no mínimo averiguado. Sobre o Eduardo Bolsonaro ter ocupado o cargo do PTB, né, em 2003, o UOL traz os detalhes aqui, ó. Ele foi nomeado a um cargo comissionado, olha o salário dele aqui, ó. Seria 11 mil reais nos valores de hoje, na liderança do PTB, partido comandado por Roberto Jefferson, e a contratação aconteceu 3 dias após Eduardo ser aprovado no curso de Direito na UFRJ, aos 18 anos. Na época, o PTB era o partido de Jair Bolsonaro. Por 1 ano e 4 meses, Eduardo manteve o emprego ocupado de forma irregular, segundo as normas vigentes da Câmara dos Deputados. O cargo só poderia ser preenchido por alguém que desse expediente no Congresso. Ou seja, ele tinha que estar em Brasília, mas ele estava no Rio cursando direito. Ele era o quê? Peraí, eu vou beber uma água enquanto vocês pensam. Ele era um funcionário fantasma. Ou seja, a relação entre o Bolsonaro e Roberto Jefferson é antiga. É importante vocês compartilharem esse vídeo para o pessoal que quiser descolar a imagem do Roberto Jefferson da imagem do Bolsonaro. Não. A relação é antiga, bem antiga. Né? Desde 2003 eles já estavam em esquema juntos de funcionários fantasmas, um empregando os aliados do outro. Né? O Bolsonaro, tudo leva a crer, pediu para o Roberto Jefferson empregar o filho de 18 anos de idade com um baita de um salário para ele nem precisar trabalhar. O que isso diz sobre o Bolsonaro? O que isso diz sobre o Roberto Jefferson? Diz muita coisa. Diz muita coisa mesmo. Né? Mas, no Brasil, lamentavelmente, esse tipo de crime contra o patrimônio público, né, no Rio de Janeiro, e muita gente no Brasil aparentemente tolera esse tipo de coisa. Né?
Eu acho abominável, né? Mas, enfim. Só o detalhe, né? Ele só poderia ser preenchido por alguém do Congresso, já que tem por finalidade a prestação de serviço de assessoramento aos órgãos da Casa em Brasília. Desse modo, os servidores não possuem a prerrogativa de exercerem suas atividades em outra cidade além da capital federal. E é bom lembrar que nessa época, em 2003, não tinha tanto trabalho remoto, nem nada disso. Era uma exigência que ele estivesse lá, mas ele não estava lá. Ele estava no Rio de Janeiro, não, naquela época não tinha pisado os pés em Brasília para exercer esse cargo. Então a proximidade do Roberto Jefferson com o Bolsonaro é enorme na coisa da defesa das armas, da ideologia. E o Roberto Jefferson, aqui a relação entre beira 2 décadas, inclui emprego e tal. O Roberto Jefferson também é o responsável pelo padre Kelman, pelo padre de festa junina, não é? Eu nem devia chamar ele de padre, mas padre de festa junina. A expressão da Soraya Tronic serve aqui. E o padre de festa junina, o padre Kelman, foi inclusive intermediar, teve possibilidade de entrar na casa no meio dessa confusão, com tratamento completamente irregular, como se ele fosse um negociador da polícia. É uma coisa assim insana isso daí. Insana, insana, insana. E vamos lembrar, Bolsonaro sempre defendeu o uso de armas como garantia para a democracia. Ele defendeu hoje, olha só, essa reportagem aqui já tem algum tempo, né? O uso de armas para garantir a democracia. A arma de fogo, além de segurança para as famílias, é segurança para a nossa soberania nacional e a garantia de que nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que um dia, porventura, tenhamos que usar. Nossa democracia e nossa liberdade são inegociáveis. Aparentemente, o Roberto Jefferson levou isso, né, às vias de fato. E agora que deu ruim, que a coisa ficou péssima para o Bolsonaro, ele está querendo que as pessoas esqueçam disso daqui. Que as pessoas esqueçam desse tipo de declaração. Ele quer que as pessoas se esqueçam que o Roberto Jefferson contratou o filho dele como funcionário fantasma quando o filho tinha 18 anos. Ele quer que as pessoas esqueçam que o tratamento dado ao Roberto Jefferson foi completamente diferente do tratamento que seria dado a uma outra pessoa da classe trabalhadora que agisse como Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson é amigo pessoal do Jair Bolsonaro, né? Ele quer que as pessoas esqueçam isso, ele quer que as pessoas descolem a imagem dele da imagem do Roberto Jefferson. Pois bem, é importante que vocês compartilhem esse vídeo, as provas e as evidências são absolutamente gigantescas, né? E a gente nunca vai cansar de mostrar as fotos deles juntinhos aqui, ó. Muitas fotos, muito alegres, o Roberto Jefferson e o Bolsonaro, né? Não vamos poder separar a imagem de um e de outro, porque o Roberto Jefferson é a materialização, e o que ele fez é a materialização, é a expressão de muito do que o Bolsonaro tem defendido nesses últimos anos. Um reflete o outro no espelho, não é? Enfim, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Todas as fontes no comentário fixado e vamos denunciar essas ligações antigas entre Roberto Jefferson e Jair Bolsonaro. Ah, sim, e o meu guia Vira Voto para Lula já está no ar, tem uma lista de vídeos aqui, são 8 vídeos já, e peço que vocês compartilhem, os links dos vídeos vão estar também no comentário fixado. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.